primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo. Hoje eu trabalho na BD. Eu sou especialista em desenvolvimento de negócios dentro da BD. A ideia da palestra é mostrar um pouquinho melhor para vocês o exame de Papa Nicolau, o teste de Papa Nicolau. Eu vou falar de maneira bem geral, bem simples, o que é o câncer do colo uterino, quais são os problemas que o câncer do colo uterino pode trazer para a mulher e um pouquinho do panorama mundial dessa doença. E depois falar um pouquinho da metodologia que a BD está trazendo hoje para o Brasil, que pode ajudar a mulher a prevenir o câncer de colo uterino. Tá bom? Antes de começar a aula propriamente dita, eu queria falar um pouquinho da BD. A BD ela é uma multinacional, ela está em mais de 50 países no mundo, tem mais de 28 mil funcionários, é uma empresa que tem mais de 100 anos, tá? E já tem cerca de 50 e poucos anos aqui no Brasil. Então a gente tem fábricas e tem um escritório também aqui em São Paulo. E tem uma série de produtos, que alguns eu acredito que vocês já conhecem, como por exemplo as seringas, agulhas, tubos a vácuo e assim por diante. A BD hoje tem no mundo uma linha dedicada só à saúde da mulher e ao câncer, né? E o que a BD está fazendo é tentando descobrir maneiras de medir a probabilidade dessa menina desenvolver câncer ou não. Então, tem investido muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para buscar novas soluções no tratamento do câncer, em especial ao tratamento da saúde da mulher. Antes de falar do câncer de colo uterino propriamente dito, falar do teste de Papa Nicolau, a gente precisa relembrar um pouquinho da anatomia feminina. Então, o sistema reprodutor feminino ela é formado pela vagina, pelo útero, pelas tubas uterinas, que são duas, e pelos ovários, que também são dois. A parte que interessa para a gente hoje aqui é o colo uterino, tá? Essa região que se localiza aqui ao final da vagina. Essa região também é chamada de cérvix, né? Pode ser chamada ou de colo uterino ou de cérvix, e é aí que o câncer do colo uterino vai se desenvolver. Existem basicamente 3 tipos de células diferentes nessa região e que são importantes de serem analisados durante o exame de Papa Nicolau. As células localizadas nessa região externa, que é chamada de ectocervix, são células que têm essa característica. São células pavimentosas, células escamosas mais alongadas e que se encontram em várias camadas. Existem células na região interna, que é chamada de endocervix, que são cilíndricas e contêm cílios. E existem células que estão no meio dessas duas coisas. Então imagine que isso daqui é um contínuo e em um determinado momento esse tipo de célula vai se transformar, vai mudar para esse tipo aqui. Então no meio desse caminho vão existir células com essa característica. No exame de Papa Nicolau é importante que na coleta nós consigamos colocar esses 3 tipos de celulares na lâmina para você ter um diagnóstico apurado. O que é o câncer do colo uterino? Então, de maneira geral, é uma doença que vai ser causada pelo crescimento desordenado das células do colo uterino e essas células vão poder invadir tecidos e órgãos da paciente. Ela está relacionada com a infecção persistente por alguns subtipos de um vírus chamado HPV, né? Os 2 subtipos mais importantes, ou pelo menos relacionados ao câncer de colo uterino mais importantes, é o subtipo 16 e 18. Eu acredito que vai existir uma palestra na sequência falando melhor a respeito dos subtipos de HPV e de testes para se detectar esse vírus. É uma doença que se desenvolve lentamente, então a partir do momento da infecção, a gente está falando em 10 a 20 anos para o desenvolvimento dessa doença, é bastante tempo, né? Ela tem geralmente esse comportamento não tão agressivo, ou que demora bastante tempo para se desenvolver, o que é ótimo para a paciente, porque dá tempo suficiente para ela detectar a doença, né? Fazer a detecção precoce e conseguir a cura. Tem a sua incidência observada, o seu pico de incidência observado em mulheres de 45 a 49 anos de idade. Isso não quer dizer que não tenha mulheres muito mais jovens do que isso tendo a doença, né? Esse é o pico de incidência da doença. E a notícia boa é que quando detectado precocemente, esse tipo de câncer ele tem um excelente prognóstico, o que significa que a gente consegue curar a maioria das mulheres. Só para vocês tentarem entender, esse é um vídeo que mostra aqui o tumor crescendo. É nessa região, né, no colo uterino, que o tumor vai crescer.
Quais são os sintomas do câncer de colo uterino? Então, muitas vezes, a mulher não sente absolutamente nada, não existem sintomas, principalmente nos estágios iniciais. E por isso que é muito importante que ela faça a prevenção, que ela faça o exame de Papa Nicolau. Tá? Quando existem sintomas, eles são normalmente um sangramento vaginal, um corrimento anormal, dor na região pélvica e dor durante o ato sexual. Se você tiver qualquer um desses sintomas, é muito importante que você procure um médico, em especial um ginecologista, para avaliar melhor a sua condição. Vamos falar um pouquinho a respeito dos fatos do câncer de colo uterino no Brasil. O Brasil, essas estimativas já são para esse ano, né, para 2010, são as estimativas feitas pelo nosso Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Nesse ano nós acreditamos que vão existir 18.430 novos casos de câncer de colo uterino no Brasil. O Brasil tem incidências parecidas com países da África, né? Então a gente tem realmente uma condição bastante ruim ainda de prevenção em relação a demais locais do mundo. Como, por exemplo, a gente olha os Estados Unidos, a gente tem uma incidência aqui de 9 para cada 100 mil mulheres, 6 para cada 100 mil mulheres, e no Brasil a gente está falando de 18 para cada 100 mil ou 20 para cada 100 mil. É uma condição realmente ainda bem ruinzinha. A estimativa é que nós tenhamos 8.300 mortes ainda esse ano por causa do câncer do colo uterino. Isso corresponde a mais ou menos uma morte a cada hora no Brasil, seriam 26 mortes por hora no mundo. Então, no decorrer dessa palestra, uma mulher, infelizmente, vai morrer por causa do câncer de colo uterino. Se nós formos fazer essa conta para o mundo, dá uma morte a cada 2 minutos. E de uma doença que pode ser prevenida, né? Basta fazer a prevenção. Somente 1/3 das mulheres no Brasil elegíveis acabam fazendo o exame de Papa Nicolau. Isso significa que daquelas mulheres que deveriam estar fazendo o exame, se nós pensarmos num grupo de 10 pessoas, menos de 4 irão fazer esse exame. Então, é esse o principal motivo pelo qual nós temos incidências altas da doença. As mulheres não estão se prevenindo. Então, quando ela chega ao médico, ela já tem um problema que talvez o tratamento não seja mais possível. E a boa notícia, novamente, é que talvez seja o único câncer, ou um dos poucos, que é 100% prevenível. Basta se fazer o exame de prevenção, o teste de Papa Nicolau.